Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo e eu tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu trago duas histórias aterrorizantes aqui pra gente. E também, se você gostar, no final do vídeo, não esquece de deixar seu like antes de sair. Então é isso, eu já vou puxar a vinheta e vamos trazer a nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! Cheryl Levy tinha 47 anos na época dos fatos e ela morava em Springfield com sua filha Suzanne, de 19 anos. A Suzanne era também chamada como Suzy, uma forma carinhosa das pessoas mais próximas chamarem ela, e ela tinha uma amiga muito próxima dela desde a infância, que é a Stacy, de 18 anos. Então a história gira em torno dessas três mulheres e como não se tem muitas informações sobre elas antes dos fatos, eu já vou começar direto na história. No dia 7 de junho de 1992, a Suzy e a Stacy tinham acabado de concluir os estudos, estavam se preparando para ir para a faculdade, e então elas resolveram ir a uma festa que ia acontecer na casa de uma das amigas dela para poder estar comemorando esse término dos estudos. Elas foram para essa festa, aconteceu tudo normalmente, e quando foi por volta de 2 horas da manhã, elas então resolveram que ia para a casa da Suzy para poder passar a noite lá. Elas tinham combinado com esses mesmos amigos dessa festa que no dia seguinte, pela parte da manhã, eles iriam a um clube aquático que ficava ali próximo da cidade. Então, quando foi na manhã do dia seguinte, as amigas começaram a ligar para elas para poder marcar ali o ponto de encontro para ir para esse clube, porém nenhuma das duas meninas atendiam. Então, depois de muito insistir, já atrasados para ir para o clube, uma das amigas, a Janelle, resolveu ir até a casa da Suzy junto com seu namorado para poder verificar se as meninas estavam bem, se às vezes elas teriam dormido demais, e tá chamando elas para eles irem para o clube. Logo que eles chegaram na casa, eles acharam estranho porque na fachada da casa estava cheio de caco de vidro no chão, e aí então eles perceberam que o vidro de um abajur que ficava ali na varanda estava quebrado e por isso o chão estava cheio de cacos de vidro. E aí, como a Janelle estava descalço, o namorado dela então resolveu varrer todos aqueles cacos para que ela não pisasse, e varreu e jogou ele ali do lado próximo à cerca de divisão da casa delas para a casa do vizinho. Então, após isso, eles começaram a chamá-la na frente da casa, porém nenhuma das meninas apareciam. Eles verificaram que o carro das duas, tanto da Stacy quanto da Suzy, estavam estacionados na frente da casa e também o carro da mãe da Suzy. Então, eles continuaram chamando, mas as meninas não apareciam. Então, eles tentaram abrir a porta e descobriram que ela estava destrancada. Então, eles entraram na casa chamando por elas, mas não encontraram elas. E encontraram a casa em perfeita ordem, estava tudo tranquilo. E no quarto da Suzy tinha indícios de que as meninas tinham passado a noite ali, porque afinal de contas, além dos carros delas estarem estacionados lá do lado de fora, no quarto também estavam as bolsas das meninas, também tinha no lixo indícios de que elas tinham chegado e tirado a maquiagem, e também as joias, brincos, essas coisas que eles usavam durante a festa, também estavam lá na mesinha do quarto. Então tudo indicava que as meninas tinham saído da festa, ido para casa, dormido ali, e talvez tinham saído para fazer alguma coisa sem avisar os amigos. Além disso, na casa também estava o cachorro da família, que estava bastante agitado, ele latia muito como se estivesse muito nervoso, porém a Janelle não deu muita bola, então resolveu, depois de esperar alguns minutos, ir embora, já que as mulheres não apareceram. Porém, antes de saírem da casa, o telefone de lá tocou, e então ela atendeu, e do outro lado da linha estava um homem que começou a falar umas coisas completamente sem sentido para ela, com muitas insinuações sexuais. Então ela achou aquilo muito estranho e resolveu desligar o telefone, e então quando ela desligou, o telefone tocou novamente, ela atendeu de novo e era o mesmo homem com as mesmas insinuações sexuais. Então ela achou aquilo muito estranho e desligou de novo e foi embora da casa. Algumas horas se passaram e a mãe da Stacy já tinha tentado fazer contato com a filha por telefone por diversas vezes e não tinha conseguido. Ela sabia que ela ia dormir na casa da Suzy, porém ela sempre tinha o costume de entrar em contato com a filha, delas conversarem, e a Stacy tinha ficado de ligar para ela na manhã daquele dia antes de ir para esse clube com os amigos. Porém ela não ligou e também não atendia a mãe. Então, depois de muito tentar, ela ficou um pouco preocupada e foi até a casa da Suzy para poder verificar, e chegando lá ela encontrou o mesmo cenário que os amigos encontraram, a casa toda em ordem, as bolsas das meninas, a cartela de cigarros também da Suzy estava lá no chão, e tudo certinho, como se não tivesse nada de errado e as meninas só tivessem realmente saído para resolver alguma coisa. E então a mãe da Stacy percebeu no telefone que tinha ali uma mensagem na secretária eletrônica, e ela resolveu ouvir para ver se tinha alguma dica de onde a filha poderia estar.
Ela escutou essa mensagem e ela disse que era uma mensagem muito estranha, de novo com insinuações sexuais, e então ela apagou essa mensagem, né? Não sei se foi aí sem querer ou se ela achou que por ser uma mensagem muito feia ela deveria apagar, porque ninguém teria interesse em escutar aquilo, mas enfim, ela apagou essa mensagem e aí ela esperou por algum tempo ainda na casa, porém as meninas não apareceram e então ela resolveu entrar em contato com a polícia já muito preocupada. Ela entrou em contato com a polícia do telefone da casa mesmo, avisando o desaparecimento das meninas. E então, depois de 16 horas que as meninas tinham sido vistas pela última vez, a polícia foi até o local para poder começar as investigações. Logo que a polícia chegou no local, eles perceberam que seria muito difícil conseguir qualquer prova na casa, porque eles estimam que pelo menos de 10 a 15 pessoas estiveram na casa antes da polícia chegar, né, nesse intervalo que as meninas estavam desaparecidas, como a mãe da Stacy, aqueles amigos de antes e também outras pessoas que ficaram sabendo que ninguém conseguia encontrar elas e aí preocupados foram lá para tentar ajudar em alguma coisa, mas no fim das contas acabaram complicando e piorando a situação, porque todo o cenário do crime, né, digamos assim, que era a casa, já tinha sido completamente contaminada por todas essas pessoas entrando e saindo lá de dentro a todo momento. Além disso, as duas provas que seriam aí as principais, né, que poderiam dar um norte para a polícia, como os cacos de vidro na varanda e também a mensagem na secretária eletrônica, tinham sido modificados, os cacos de vidro tinham sido jogados fora e a mensagem apagada. A polícia não conseguiu recuperar essa mensagem e então, se fosse de alguma pessoa que tivesse sequestrado as meninas ou alguma coisa do tipo, infelizmente não tinha mais como a polícia estar verificando essa mensagem ou também se teria algum DNA naqueles cacos de vidro. A investigação foi seguindo a passos lentos, eles descobriram que a última vez que alguém falou com a Stacy, né, a mãe da Suzy, foi na noite anterior por volta de 11h15 da noite, quando ela ligou para uma das amigas dela e elas ficaram conversando sobre alguns projetos pessoais que ela tinha em casa, que era de consertar móveis mais antigos. Então essa amiga conversou com ela esse horário da noite e depois ninguém mais falou com ela. 6 meses se passaram e uma pessoa entrou em contato com a polícia dizendo que tinha informações sobre o paradeiro das 3 mulheres. Porém, antes que a polícia pudesse ter qualquer informação, a ligação foi cortada e a polícia tentou diversas vezes entrar em contato com essa pessoa novamente. Eles inclusive divulgaram na mídia pedindo para que essa pessoa entrasse em contato de novo, mas essa pessoa não entrou, então não se sabe se realmente era uma pessoa que tinha a ver com o desaparecimento delas ou se era simplesmente um trote. 5 anos se passaram, já era em 1997 e a polícia, ainda sem ter nenhum norte, recebeu então uma informação nova sobre o caso. A polícia teve a informação de que um homem chamado Robert Cox, que já tinha passagem pela polícia por roubo, sequestro e também era suspeito em um caso de assassinato, tinha dito para algumas testemunhas que ele sabia o que tinha acontecido com as meninas e que nem a polícia nem ninguém jamais encontraria os corpos dela. O Robert morava em Springfield no ano que os fatos aconteceram, porém a polícia foi atrás e não conseguiu muitas coisas porque ele tinha um álibi forte para o dia que as meninas desapareceram. Ele disse que naquela manhã ele estava na igreja com a namorada dele e depois de sair da igreja ele foi para a casa dos pais. Então tanto a namorada quanto os pais confirmaram esse álibi dele e além disso também não tinha nenhuma prova e nenhum DNA que ligasse ele à cena do crime. Então ele foi descartado. Porém, algum tempo depois, a namorada dele foi à mídia e disse que na verdade ela tinha sido coagida a estar confirmando esse álibi dele. Porém, mesmo assim, como eu disse, não tinham provas nem evidências nenhuma contra ele, então ficou por isso mesmo. Nesse mesmo ano, então, 1997, a Cheryl e a Suzy foram declaradas como mortas, porém a Stacy não foi porque a família dela não aceitava declararem ela como morta sem ter achado nenhum corpo. Mais 10 anos se passaram e quando foi em 2007, a polícia recebeu uma nova dica. Um médium disse que a polícia deveria procurar os corpos das mulheres no estacionamento de um hospital que ficava ao sul da cidade. Eles chegaram a verificar o solo desse estacionamento e realmente eles conseguiram detectar através daqueles aparelhos de radiação 3 anomalias que poderiam ser os corpos das 3 mulheres. Porém, eles não tinham nenhuma prova realmente forte de que os corpos poderiam estar ali, além daquela palavra daquele médium, e levaria muito tempo e gastariam muito dinheiro para poder desenterrar toda aquela área para verificar. Então, eles resolveram não fazer isso, baseados que eles não tinham provas o suficiente para fazer toda essa movimentação. Essa, então, foi a última dica que chegou sobre o caso desde então. Não teve nenhuma novidade, nenhuma nova descoberta. Então, até os dias de hoje, as 3 mulheres, Cheryl, Suzy e Stacy, continuam desaparecidas.
Então é isso, pessoal, a gente tá chegando ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo e também para dar uma força, assiste um outro vídeo do canal que eu tenho certeza que você vai gostar, assim como esse. Então por enquanto é só, eu vejo você na nossa próxima história aterrorizante e até lá, tchau, tchau!